Olá, amigos. Quanto tempo, né, que a gente não dava o ar da graça aqui neste ambiente, no nosso canal no YouTube, com o nosso quadro Direto ao Ponto. Pois bem, eu achei necessário agora vir até aqui e falar acerca de algo que eu venho falando há muito tempo, porque este é um assunto que sempre é trazido à tona, principalmente por alguns novatos que estão chegando na doutrina espírita e que ouvi alguém dizer que a obra do André Luiz não pode ser considerada totalmente confiável, porque ela é uma obra que está lá a opinião de um único espírito por um único médium. E daí eles trazem à tona a questão do método, né, que Kardec criou, que é o controle universal de ensino dos espíritos. Então, essas pessoas, eu não sei se elas estudaram esta questão que Kardec trouxe e que é muito válida e realmente é a garantia para que nós não venhamos a sofrer nenhum tipo de charlatanismo e de mistificação. Mas todas as vezes que eles me trazem qualquer coisa desse tipo, eu estou falando aqui dos novatos, eu pergunto: você estudou dentro da codificação os pontos, os esclarecimentos que Kardec trouxe acerca desse método? E eles me respondem que não, que ouvi um palestrante falar que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, está lá o que Kardec fala acerca do método. Então eu peço que eles, de certa forma, leiam o que está lá escrito. Depois eu recomendo outras obras dentro da codificação, onde o codificador tratou do assunto com muita propriedade. Porque, gente, eu percebo que muita gente com preconceito ou agindo de má fé quer desmerecer a obra do André Luiz e parece que tendo aí nesse desmerecimento uma segunda intenção, que é desmerecer o Chico Xavier. Por isso que para essa gente a ideia de que Chico foi a reencarnação de Allan Kardec soa como algo muito absurdo. Por quê? Porque eles separaram a doutrina espírita como sendo a que foi codificada por Allan Kardec e tão somente, não é? Enfim, vamos ver o que realmente esse controle universal dos espíritos realmente dizem. Me permita, o que é o controle universal da doutrina espírita? Gente, olha só, o que é o espiritismo? Sempre essa edição brasileira, ela subtraiu, né, o, o sinal de interrogação, porque o que é o espiritismo? E aqui tem as noções preliminares, aqui tem muita coisa importante. Então, se você está chegando à doutrina espírita agora, começa por aqui. Embora eu próprio acredite que não exista uma ordem, um livro que a gente deva começar, contanto que a gente leia todos da codificação, né? Enfim, mas começa aqui. Aqui, pessoal, no capítulo 2, que fala das noções elementares de espiritismo, na parte que trata das contradições, é o item 99. Eu não sei se vocês vão perceber aqui, eu tenho que trazer mais para cá para vocês. Não sei como é que vai ficar quando eu fizer a edição, se vocês vão ver invertido ou não, mas é o item 99. O que é que esse item diz? Bem, Kardec fala o seguinte, ele fala sobre esse controle universal da doutrina espírita, tá? Dois meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas.
são dois meios que ele fala, né? O primeiro, pessoal, é submeter as comunicações ao controle severo da razão, do bom senso e da lógica. É uma recomendação que faz todos os bons espíritos e que procura não fazer os espíritos enganadores que sabem muito bem que não pode senão perder com um exame sério e por isso evitam a discussão e querem ser acreditados sob palavra. Qual é o primeiro critério desse método? O uso da lógica e da razão. Então, o que é que a gente escuta? Umbral não existe, colônias espirituais não existem, ovoides não existe, almas dos animais no plano espiritual não existem. E alguns dizem que esses conceitos, por não ter sido apresentados pela espiritualidade, alguns desses conceitos, por não ter sido apresentados pela espiritualidade no tempo da codificação, não pode ser avalidado como se espiritismo fosse. Bem, eu tenho certeza que todo pesquisador, todo palestrante, todo escritor, todo espírita de um modo geral, concorde que a espiritualidade maior não deu a última palavra para Kardec a questão do espiritismo. Até porque o espiritismo ele é uma doutrina progressista. Não é porque algo não está presente na codificação que eu vou desmerecê-lo. Ela até, a Dora Encontre diz no documentário, que tem coisas que ela deixa, tipo, em banho-maria, para só depois ver se realmente tem um respaldo. Isso é muito bom, né? Eu chamo isso até de bom senso dela, no caso. Porém, pessoal, algumas coisas estão lá sim, na codificação. Só que não com as palavras que foram trazidas pelo André Luiz. Todas as vezes que alguém chega para mim e diz que as colônias espirituais não existem, e logo vim dizendo que o umbral também não existe, como um local, enfim, eu peço que vá lá no livro Céu e Inferno, pertencente à codificação. Lá na segunda parte, que trata das comunicações dos espíritos, né? Tem lá uma comunicação, a Condessa, né? Ela retrata o ambiente que ela está. E se aquilo não for uma colônia, me desculpa, eu não saberia e não sei que nome eu posso dar à descrição que ela faz. Ok? Pois bem, qual é o outro critério? O segundo critério da verdade está na concordância do ensinamento. Quando o mesmo princípio é ensinado sobre vários pontos por diferentes espíritos e médios estranhos uns aos outros e que não estão sob a mesma influência, pode-se disso concluir que ele é mais verdadeiro que aquele que emana de uma só fonte e se encontra em contradição com a maioria. Mas só, pessoal, que o segundo método, critério, o segundo passo, que Kardec está aqui salientando, não cabe a nós encarnados, cabe aos espíritos. Então a pergunta que eu lhes faço é: que parte da obra do André Luiz foi desmentida por um grupo maior de espíritos, por diferentes médios? Não existe. Então a razão disso, se eu for usar o primeiro método, que por não existir nenhum espírito que esteja contradizendo André Luiz, as informações são válidas. E pasmos, senhores. Pasmos, senhores. Há diferentes espíritos por diferentes médios que vêm dar credibilidade nas informações de André Luiz, porque eles também apresentaram da mesma forma e com as mesmas descrições. Então, para mim, isso é um ponto pacífico. Quando eu escuto espíritas recém-chegada à doutrina, ou aqueles que já estão um tempo a mais, com essa história, ou historieta, né? Dizendo que a obra do André Luiz não é confiável,
Eu digo, pelo amor de Deus, ainda estão nisto? Então, aqueles que dizem isso deveriam interrogar sua própria consciência e procurar os motivos reais de querer desmerecer a obra do André Luiz, não é? Cabe a eles fazerem esse tipo de interrogação. Porque não é possível que uma obra que está sendo, desde muito tempo, estudada, checada, e termina sendo avalidada por uma junta de cientistas, de médicos, que ao ler, eu estava estudando com alguns de vocês, que certamente vai ver esse vídeo, o livro No Mundo Maior. E lá nós vimos a descrição que o André Luiz faz, ainda na década de 40, acerca do cérebro trino. Fantástica. Só que essa teoria só é aprovada e só é apresentada nos meios acadêmicos humanos, vamos assim dizer, na década de 90. Porque ela é descoberta por um neurocientista muito famoso na década de 70. E a obra do André Luiz, que trata do cérebro trino, é da década de 40. Então, como eu vou desmerecer as informações dele? Então, hoje, eu vou desmerecer a informação que ele traz das casas mentais e tudo mais, porque Kardec, ou melhor, os espíritos não abordaram esse tema com Kardec, porque esse tema não está presente na codificação? Não. Porque a razão diz que está correta. Porque há outros elementos que também estão caminhando e apontando a mesma direção. Então, quando perguntarem algo a vocês acerca do que é de fato um método do controle universal da doutrina, de ensino da doutrina dos espíritos, vocês vão ficar sabendo e cientes que são dois passos. O primeiro, tudo a gente tem que avaliar com a lógica e a razão. E descartar aquilo que não tem lógica nem razão. Ponto. O segundo é ver se aquilo está sendo desmentido por um grupo maior de espíritos, de médios, de diferentes, que são diferentes uns aos outros. Se não, é um ponto pacífico. Se sim, a gente acata. É simples. Agora, os homens é que gostam de complicar. Há muitos espíritas metidos que, em vez de ajudar, sabe, atrapalham com as suas teorias, com os seus achismos, e assim por diante, termina contaminando aqueles que estão recém-chegados na doutrina. Então, era isso que eu gostaria, no dia de hoje, salientar com vocês. As duas possibilidades de averiguação usando o método de Allan Kardec. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, com mais um Direto ao Ponto. Fiquem todos com Deus, paz e bem.